Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Eu vou apresentar só uma oração aqui de Santo Agostinho que eu achei bem interessante. É uma prece para o Espírito Santo também. Sopra em mim, Espírito Santo, e que todos os meus pensamentos sejam santos. Mova-se em mim, Espírito Santo, que meu trabalho se torne santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, que o meu amor seja santo. Me fortaleça, Espírito Santo, que eu defenda tudo que é santo. Proteja-me, Espírito Santo, que eu seja sempre santo. Amém. Amém. Vamos lá. Então, nessa nossa primeira aula, eu decidi falar do Pai Nosso, porque assim, é a oração que todo mundo sabe e ao mesmo tempo a gente comete alguns erros em português. Então, em toda aula eu vou tentar trazer um videozinho tipo de YouTube, mostrando algumas coisas interessantes. Então, até o Rodrigo tinha me mandado, eu tinha visto um dia antes sobre o Bernardo Kister falando do Pai Nosso. Vamos, cadê? Por que agora não está saindo aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Agora vai funcionar. Aqui, ó. Vamos ver falando do Espírito Santo. Você pode estar rezando a oração do Pai Nosso errado e isso é muito sério. Olá, Como é que a oração bom mais dia. importante ensinada pelo próprio Olá. Cristo pode ser recitada de forma errada por tantos católicos, inclusive nas missas, e ninguém corrige? Isso acontece e são dois erros sérios, ambos mudam o sentido e ambos distorcem a teologia. Primeiro erro, dizer Pai Nosso que estais no céu, no singular. Isso não é um detalhe, é um desvio. Jesus ensinou Pai Nosso que estais nos céus. No plural, isso tem uma razão de ser, porque os céus, no plural, na mentalidade bíblica, não são apenas um único lugar, mas são três lugares. O céu atmosférico, onde voam os pássaros, o céu estelar, onde estão os astros, e o céu da glória, onde habita Deus na sua luz inacessível. Ou seja, do visível ao invisível, da matéria ao espírito. Agora veja o contraste. Quando a oração diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aí sim é no singular. Isso tem uma razão de ser, porque no céu celeste, na visão beatífica da presença de Deus, a vontade de Deus é plenamente feita pelos santos e pelos santos anjos. Aqui na terra, sim, a resistência humana. Lá, não. Portanto, Pai Nosso que estais nos céus é para indicar soberania. E assim na terra como no céu é para indicar este desejo de obediência perfeita na terra como no céu. Segundo erro, omitir o nos em perdoai-nos as nossas ofensas. Tem gente que reza assim, perdoai as nossas ofensas. Está errado. Parece igual, mas não é. Esse nos em perdoai-nos é um pronome oblíquo átomo de primeira pessoa do plural. Entendeu? Não. Mas veja, eu vou explicar. Tirar o nos muda o foco do perdão. Sabe por quê? Porque Deus não perdoa abstrações. Ele não perdoa os pecados, as ofensas somente. Ele perdoa as pessoas reais de carne e osso pelos seus pecados e ofensas a Deus. Pecado é algo a ser extirpado. A pessoa precisa ser reconciliada e santificada. Perdoai-nos quer dizer o seguinte: vós, Deus, perdoai a nós as ofensas que são nossas. Somos nós os pecadores implorando a Deus o perdão, não pelo que fizemos apenas, mas por quem nos tornamos ao fazê-las. Deus salva pessoas, não cancela apenas dívidas. Jesus Cristo não ensinou essa oração por acaso. Ele não disse, reza de qualquer jeito aí. Ele disse, quando orardes, dizei Pai Nosso. Essa oração é modelo e cada detalhe importa. Se a gente começa errando as palavras, podemos começar a errar a mente e o espírito e até o coração. Então lembre-se, não apenas recite as palavras, recite corretamente, reze com intenção reta, coração aberto. Corrija isso, espalhe, compartilhe este vídeo e me siga aqui se você ama a fé católica. Também aqui desse vídeo, além do Pai Nosso, é isso, toda e qualquer oração, toda e qualquer adoração a Deus
começa na nossa mente. A gente tem que organizar a nossa mente. Não adianta, lógico, se você vai de qualquer forma, pelo menos você vai. Isso é bom. Mas quando você começa a colocar na sua mente, entender o que você está fazendo, você vai começar a fazer de forma mais perfeita e você vai conseguir se unir melhor a Deus. Então, eu sempre vou tentar trazer um videozinho desse, porque são interessantes, são fáceis de entender, né? E tem tudo a ver com a aula. Vem a questão da ordenação, né? Você precisa de duas coisas, você precisa da vontade e da inteligência, da razão. Então, quando você está dirigindo a sua oração, você está dirigindo para um fim. Isso. Então, assim, muita gente ora, eu às vezes, vamos dizer, viajo na oração. Então, às vezes, modelos crônicos de oração que a própria igreja, os santos, já escreveram, já foi testado com o tempo, você recitando aqui, às vezes até repetindo, é uma forma de você entender o porquê você está rezando e qual a petição que você está pedindo de Deus. Isso aí. Beleza, então, Pai Nosso, nossa primeira aula. Então, a oração conforme liturgia e catequese. Então, a gente vai ver que na Bíblia a oração está um pouquinho diferente. Mas para a catequese, né, para a liturgia e catequese, ficou muito mais claro dessa forma. Então, assim, o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De novo lá, céus e céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí, novamente, amém. Ou na missa, tem a posição do amém. Com ele ali, tá? E né? Ups, saiu errado. Você leu deixeis. Ali está escrito deixei. É deixeis ou deixeis? Também. Aonde está, e não nos deixei cair em tentação. Porque você falou deixeis. A gente geralmente fala deixeis. Né? Deixeis. Então, não nos deixei. Acho que não tem um S. Eu vou ter... boa pergunta. Não, porque aí é a questão não nos deixei. Da flexão do verbo. Da flexão do verbo, deixei mesmo. Não nos deixeis. Deixei? Está com S? Então foi um erro de digitação. Eu não tenho ideia. Dois erros. Nós deixamos, né? Então é a questão do... Aí é só português mesmo, não é... Português. Aí é um erro de Mas é a mesma coisa declinação. céus e céu, E né? mal é com L. Segundo do plural. Mas aí a questão do céu, a questão do céu é diferente do deixei, que é a questão... Aí virou aula de português. Mas Obrigada. Ana, você recebeu ou não, né? Não. Quem mais não recebeu? Aqui. Vai ler junto? Você recebeu? Então vamos lá. Os 7 pedidos, né? Santificado seja o vosso nome. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa se recordar a louvar a Deus. Então, a oração se inicia assim, você está louvando, você pede para ter mais louvor a Deus, assim, quanto mais, melhor. Né? Então, precisamos recordar-nos de louvar a Deus. A primeira coisa a ser feita na oração é louvar, agradecer e adorar a Deus por sua imensa majestade. Eu estava ouvindo esses dias essa palavra de adorar. Né? As pessoas têm, infelizmente, uma briga, principalmente com os evangélicos, né? Que eles dizem, vocês adoram a Maria. Aí a pessoa estava usando assim, você tem, até no centro do Bosco que eu estava vendo, você tem uma palavra, você olha, você usa assim no dia a dia, eu adoro chocolate. Você adora chocolate, você pode falar isso, né? Poxa, eu adoro viajar. Tem vários significados. Tem vários níveis. Então a adoração a Deus é uma adoração, que até ele usa um termo mais específico, é stricto sensu. É uma adoração perfeita. É a adoração mesmo que só existe a Deus. A gente não adora a Maria, a gente adora a Deus. A gente tem o máximo respeito e o máximo de, como que a gente pode dizer, oração, devoção, veneração. Podemos falar veneração a Maria, perfeito, mas a adoração dessa forma só a Deus. Né? Mas a gente pode usar a adoração como adoro chocolate, adoro viajar e tudo mais. Outra coisa importante, para santificar o nome de Deus, é preciso exercer a fé agradecendo e adorando a Deus. Às vezes as pessoas falam, mas poxa, por que Deus precisa disso? Ele não precisa. Ele nos deu essa oportunidade, né, de estarmos mais junto a Ele. E para isso a gente precisa ter não simplesmente assim, você sentou e esperou que vai receber tudo. Não é assim, né? Senão a vida seria muito
até chata, né? Você não teria o porquê buscar nada, né? E não tem sentido a não ser no céu. No céu você está lá, e inclusive no céu você está ali orando o tempo inteiro. Você estará lá orando o tempo inteiro. Deixa eu só complementar aqui o santificado seja o vosso nome. Uhum. Assim que você terminar aqui, eu vou complementar. Isso, lógico. A questão do santificado seja o vosso nome, vocês vão ver no papel de vocês aí. Isso. Quando a gente pede santificado seja o vosso nome, a finalidade dessa petição é declarar que Deus é a causa de todo bem. Então, quando a gente declara que Deus é a causa de todo bem, a gente percebe que tudo que a gente faz na vida de bem, que a gente considera bem, não é em si um bem. É um bem graças ao dom que Deus nos presenteou gratuitamente. Por isso que a gente na missa hoje, o padre falando, que o Espírito Santo age em nós através de dons. Ele nos alimenta com dons e esses dons frutificam em nossa alma. Então, quando a gente declara Deus é causa de todo bem, a gente está tendo um certo temor. Aí entra a questão do Pai, né? A gente tem um temor de que a gente acabe se esquecendo de onde vem o nosso bem e que a gente acabe pensando que nós somos bons em si mesmo. Que é o problema do mundo hoje materialista, o mundo humanista. Que você colocou aqui, a soberba. A soberba, então, exatamente. Aí você vê o mal, né? O dom é o temor a Deus, e o mal, que o temor a Deus combate, é a soberba. Isso aí. É isso. Perfeito, perfeito. Aí a gente entra no segundo pedido, né? Então, venha a nós o vosso reino. Então, aqui a nossa esperança se alarga pelo fato de haver um lugar para nós no céu. A gente, desde que nós fomos pensados por Deus, Ele deixou um lugarzinho especial para a gente no céu. Ele tem um lugar perfeito para a gente no céu. Então, há quanto tempo não rezamos para a nossa salvação e pelas pessoas a quem amamos? Então, assim, venha a nós o vosso reino, é esse pedido. A gente não está pedindo de novo só a gente, né? Pedindo para a gente, sendo interesseiro. Não, a gente está pedindo a todos os nossos. Né? Principalmente quem está ao nosso redor, a nossa família, né? Nossa família, nossa comunidade e assim por diante. Aí nós é que estamos pedindo para nós irmos ao reino. Perfeito, perfeito. Porque Deus, para Deus, Ele nos criou para estarmos no céu. Ele não criou assim, porque assim, de novo, tem alguns evangélicos que acham que a gente é predestinado. Que Deus simplesmente chegou e falou, Diogo, você está sendo criado agora, mas você não vai para o céu de qualquer forma. Então, ó, vai lá, vai viver, mas você vai para o inferno. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, e não existe isso. Isso Você elimina seria o sádico, sacrifício de né? Jesus, né? Deus seria sádico de fazer isso. Olha, poxa, eu te coloquei no mundo para viver, mas você vai para o inferno. Não tem sentido nenhum. Mas meu pai, inclusive, que é quem acredita nisso, Calvinista. calvinista. E assim, discussões, logicamente, com todo respeito, mas discussões que chegam num ponto que não adianta, não tem como você andar sem você também ter um pouco de humildade, né? Tanto que você, mesmo que você tenha certeza da sua verdade, você tem que ter uma humildade. Então, tem momentos que a pessoa não vai entender. E ela não está preparada para entender. Então, você chega até um certo limite, onde você vê que a pessoa está se ofendendo com aquela discussão. E você para, poxa, vamos lá agora tomar uma água, vamos comer uma pizza, vamos esquecer isso e vamos partir para o próximo assunto. E assim vai. E depois volta novamente, volta e volta. Isso, exatamente. Então eu aproveito essa parte para falar dessa coisa que as pessoas entendem Deus como, talvez, às vezes, como um vingador. Ele não está ali, a justiça dele não é uma justiça de vingança. Ela é uma justiça que ele dá tudo pra gente, ele deu a liberdade. A gente não consegue amar a Deus se a gente não o conhece e não escolhamos amar a Ele, né? Então, e a escolha só vem pelo conhecimento, de novo que eu falei no início, né? Você tem que entender, você não ama aquilo que você não conhece, né? Isso pode ser uma paixão, pode ser um amor de verão, alguma coisa, mas amor de verdade só existe quando você conhece, né? A sua esposa, o seu esposo, você só vai amar de verdade quando você vive junto, né? Quando você está ali todo dia, quando você vê os defeitos, as qualidades, tudo junto, ali você ama de verdade e é para a vida inteira. Mas quando você está só namorando, ali pode ser só uma paixão, pode ser só uma coisa momentânea, né? Fale. Aí Acrescentar aqui o venha a nós. Isso. Vosso,
Né? Vamos lá, venha a nós o vosso. Por que usamos o vosso e algumas orações colocam Nossa. teu reino? Isso. Qual a diferença do teu e do vosso? Deus é majestade, né? Ele está acima de toda a criação. Então, o vosso é chamado plural, majestoso, né? Quando a gente usa sempre uma pessoa muito importante. A gente, no português, né, a gente Plural usa o vós. majestade, plural majestade. A gente usa o vós para pessoas importantes. Então, o rei, vamos lá. O rei da França. Vossa Por que Majestade. chamamos ele de vossa majestade? Isso. Ah, mas isso é só para Deus. Sim, mas ao você chamar o rei da França de vossa majestade, você está reconhecendo que a autoridade do rei da França veio de Deus e não dele mesmo. Uhum. Então, Quando existia. antigamente, quando existia a monarquia estava submissa à igreja. Então, o rei não podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha que seguir os mandamentos. Né? Isso foi quebrado com a separação da igreja do Estado. Né? Então, vemos assim, o mundo lá fora cada dia é mais diferente. Não existe estabilidade. Né? Um dia o pessoal quer se vestir de mulher, outro dia quer se vestir de homem, outro dia quer se drogar, outro dia... Não existe estabilidade, porque as pessoas perderam essa noção do vosso. Então, o vosso, você dar a Deus o que é de Deus, né? Isso. A devida glória é dele. E você colocou aqui, né? A finalidade, a caridade limita nosso ser, Exato. né? O dom dessa parte, o que? A piedade, né? E qual o contrário desse dom, né? Qual o mal, né? Que a gente combate com esse dom? A inveja, né? Então, assim, de novo, aqui a gente está rezando para que todos tenham acesso a esse reino. Todos, sem exceção. Inclusive nossos maiores inimigos. Dá para explicar? A caridade limita o nosso ser. Não entendi essa A caridade limita o nosso ser. Então, vamos lá. A primeira rejeição que a gente faz a Deus é a soberba. Então, a gente rejeita a autoridade dele e acha que a gente é fruto do bem. Uhum. A segunda rejeição que a gente faz para Deus é pensar o seguinte: olha, eu tenho esse bem, mas Rodrigo também tem, eu não quero que ele tenha. Eu quero que o meu bem seja maior que o de Rodrigo. Então a gente rejeita Deus e a sua justiça. A gente acha que a gente sabe escolher melhor distribuir os dons do que ele. Ah, fulano tem um carro, eu não tenho. Eu acho que Deus é injusto. Aí eu começo a sentir inveja do irmão. Isso. Quando a gente usa a piedade, o que é que a gente está Caridade. pensando? A gente está tendo caridade. Caridade é o quê? Amar o que Deus decidiu. Se Deus decidiu, vamos dizer, que você sabe falar melhor que eu vou aceitar. Entendeu? Se Deus decidiu que eu tenho que ser uma pessoa com poucos bens, eu tenho que aceitar. Claro, eu não vou me contentar com isso, é outra coisa. Isso, é outra coisa. Mas eu também não vou usar de meios expulsos para ganhar dinheiro. Isso. Tá entendendo? Então a questão da piedade é essa, você respeitar a ordem que Deus escolheu. E ele em relação colocou uma aos irmãos. palavra. Na verdade, a obediência, né? A obediência. Cria um senso de comunidade, a gente cria um senso de irmandade nisso aí, de a gente respeitar as diferenças que temos entre nós. Aí o que ele colocou, caridade limita o nosso ser, a única coisa que limita o nosso ser é a caridade. Se a nossa caridade for infinita, o nosso ser é infinito. Entendeu? Aí fala, a igreja nos une no socorro, No socorro. que é isso que fala na missa. Se você tiver a capacidade, e a gente reza para que todos nós tenhamos, de ter uma caridade infinita, nada vai limitar teu ser. Nada. Porque você está ligado a todo mundo pela caridade. Você vai se alegrar Então, com o bem do outro. Isso. Você vai conseguir ter uma felicidade plena. Não é aquela felicidade só de, meu amigo conquistou. Não é nem meu amigo. Não é só a Até parte meu material, é a inimigo. parte de Pô, estar meu bem na inimigo vida, conseguiu conquistar a Deus, de alguma forma. Ele Se melhorou, converteu, se converteu. Por que não ter felicidade? Mesmo que você continue ainda tendo divergência com ele sobre futebol, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mesmo que seja teu inimigo de alguma forma, né? Não te queira, nem ele queira teu bem, mas você quer o bem dele, né? Amar ao inimigo é isso, né? É essa caridade perfeita. É, exatamente. Não, mas ele entendeu. Eu acho que Você tem que entendeu a tomar questão cuidado do com essa limitar o ser? palavra. Obrigado por perguntar. E aí, A Rodrigo? gente fala assim, Entendeu a nossa, questão da limitar o uma seu ser? roupinha da mesma Não. Minha confusão Tem era com a problema, porque o linguagem, na pessoal verdade. já acha que Eu inveja. coloquei isso pra Então, internacionalizar a ideia. nossa, correndo inveja, você tá Tá aceitando. Eu digo só o contraste na linguagem. Então, na verdade, a caridade, ela liberta o seu ser, né? Ela faz você crescer. Se você tiver, Do jeito que está escrito, Ela fica uma limita o coisa seu contraditória. parece. Ela limita o seu ser como humano. É. E ela libera o quê? Os Sim. dons do Espírito Santo. Aí, que limitar estão em nesse você. sentido. 100% compreendido. Aí que entra a questão das 7 bem-aventuranças. Por exemplo, quando você pede, quando se pede lá, quando se fala em Deus, né? Na questão lá do Evangelho que Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito. A gente pensa, por que eu tenho que ser um pobre de espírito?
Você já parou para analisar essa passagem? Aí. Faz sentido ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito significa que você diminui o seu ser, diminui a sua, vamos dizer, as coisas que você deseja do mundo e você passa a viver mais para o seu interior. O que é viver para o seu interior? É você pensar mais na vontade de Deus. Por isso que você pede, venha a nós o vosso reino. Não é o reino, é como Santo Agostinho escreveu, a cidade de Deus. Você está pensando na cidade de Deus, você não está pensando na cidade do mundo. Isso. Então, seu ser ficou O na reino cidade com do R mundo. maiúsculo ali. E o reino de Deus é a vontade dele. Então, você limita o seu ser nesse quesito. Entendeu o que eu estou falando? Vamos lá. Continua. Agora cortou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então, lá, fazer a vontade de Deus é ter caridade, é amar, é unir a nossa vontade à de Deus. Aí, garoto. Muito bom. Mas como é possível que nós, palhas, nos unamos ao fogo, sem arder em chamas de imensa caridade? Então, olha só, olha a linguagem. Eu peguei, quando eu li isso, para mim ficou muito legal. Porque palha e fogo, né? Porque a palha no fogo, qualquer foguinho. Então, assim, sem arder em chamas, mudemos de vontade. Se soubermos, tá errado? Se soubermos rezar direito, mudamos de cabeça. Ninguém vai rezar sem querer mudar. Não rezamos para mudar a vontade de Deus, mas a nossa. Então, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, assim aqui, como no céu. Mas já aí no céu, a gente já sabe, lá ele já faz, lá ele já acontece. Mas então, você não importa a sua vontade mais, né? A sua vontade não tem valor algum, né? E quando você entende que sua vontade não tem valor algum, você se entrega de corpo e alma para Deus, né? Então isso te traz de novo mais próximo de Deus. Aí, na sua leitura, terceiro. Aproveitando que ele falou a questão da palha, tem uma citação de Santa Catarina de Sena que ela fala que o coração dela ardia em chamas, né? Então, assim, quando você vê essa questão da palha pegando fogo, ela vai pegando fogo e a palha vai sumindo, ela vai se destruindo. Então, quando você vê na missa, o padre levantou lá o corpo de Cristo e tritura, o corpo de Cristo foi destruído, não é isso? Sim. Só que ali o corpo dele foi destruído e o espírito dele foi libertado. Isso aí. Então, essa destruição da nossa alma, nessa pobreza do espírito, a gente apagar, né, destruir a nossa palha e deixar o fogo acender. Então, o fogo é o quê? O Espírito Santo. Então, quanto mais a gente limita o nosso ser, quanto mais a gente diminui a nossa vontade, né, a vontade vossa vai sendo feita no céu e na terra. Perfeito. Essa questão do Pentecostes, tudo ligado com isso. E aí, a finalidade, né? Sim, a finalidade é aceitar as penas dos pecados. Isso. Ou seja, a primeira coisa que você rejeitou em Deus foi o bem, né, que você acha que é seu. Depois você rejeita o bem do irmão. Isso. A terceira coisa que você vai rejeitar é exatamente isso. Você fica revoltado porque Deus distribuiu coisas de forma diferente, né? Então você não aceita o fato de que você está passando por um sofrimento. Quando aquilo ali, na verdade, está lhe limpando. É um fogo que está lhe limpando. Está limpando o seu pecado e você está revoltado com aquilo. Então, aí entra a questão da ciência, né? A ciência é o dom que você recebe que vai combater... Fazer entender. Que vai combater essa revolta, essa ira. A ciência de quê? A ciência da misericórdia e da piedade e da justiça de Deus. Sim. Esse é o dom da ciência. Você entender que o que ele está fazendo na sua alma é algo benéfico, apesar de que você ainda acha que está lhe prejudicando. É isso. E qual o mal disso? É a ira. O mal é a ira. Você é a revolta, né? Se revolta contra isso, né? Você revolta contra você mesmo, contra o irmão e contra Deus. É uma revolta tripla. Isso aí. Agora, vem lá o quarto pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim, pedir o pão nosso é, antes de tudo, pedir o pão espiritual. A gente não está falando aqui, que às vezes a gente fica nessa... eu, pelo menos, tive uma catequese assim, que quando ela falava essa parte, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está falando só do nosso alimento. Só para a gente não morrer de fome. Né? E a gente... Me colocaram isso na cabeça e eu entendi, beleza, a gente está rezando aqui para Deus para ter o nosso pãozinho ali e não passar fome. Não, não é isso.
Na oração, antes de tudo, é o pão espiritual. E da onde que vem essa ideia do pão? Vem do maná, tem todo um porquê, né, do Antigo Testamento e tudo mais. Mas não entrando nesses detalhes, olha lá, porque Deus não quer que ganhemos na loteria, fiquemos ricaços e tenhamos muitos bens materiais. Sim, Ele nos dá bens materiais, mas apenas na medida em que são necessários à nossa salvação. E aí vem esse detalhe. Uma pessoa vai lá e ganha na loteria, vamos supor. E ela pega aquilo que ela ganhou e ela usa só para o bem próprio. Ela não está usando o dom que Deus deu para ela. Ela está se perdendo. Ela está se perdendo. Ela está usando para perdição. Aquele dinheiro só vai servir para perdição. Agora, uma pessoa que ganhou na loteria e vai na igreja, ela ajuda ali a ter o máximo possível de missões de caridade, de doação. Ele conseguir criar uma empresa que dê emprego para 1000 famílias. Olha só quantas famílias ele está alimentando com aquele dinheiro. E outras pessoas que simplesmente sentam no dinheiro e vão passear e vão fazer o quê? E não ajudam ninguém. Se esquecem de Deus. Né? E se esquece do próximo. Isso vai se perder esse dom, que acaba sendo um dom material que Deus deu para ele, obstáculo que nos impede de ir para o céu. Então, assim, a gente tem que pedir perdão o tempo inteiro. A gente tem que saber que cometemos erros. Infelizmente não somos perfeitos, não somos santos, a gente procura a santidade. E quando a gente fala isso, tem pessoas que falam, não, mas isso é impossível, ser santo é impossível. Né? Isso é uma coisa para uma pessoa especial, né? São José, qualquer outro santo. Não é. A vida em santidade, cada um tem o seu caminho. De novo, a predestinação que outros entendem como Deus, dizendo, Diogo, você vai para o inferno mesmo, então não interessa o que você faça. Não, a predestinação é essa. Deus nos deu uma cruz. Deus deu uma cruz para a gente saber carregar, saber batalhar e saber nos santificar. Então, tem pessoas que vão ser padres, tem pessoas que vão ser missionários, tem pessoas freiras, tem pessoas que se casam, né? Tem pessoas que vão viver cuidando da própria mãe, a mãe e o pai que precisam, então se dedicam completamente. Cada um tem sua vida para santificar, né? E cada um tem o seu caminho. Então não existe uma fórmula mágica, né? Existe sim um caminho, que é Deus, né? E existe uma forma de trilhar esse caminho, sabendo que temos uma cruz, sabendo que a gente tem que batalhar contra os pecados que vão aparecer. Gula, inveja, a gente vai falar disso aqui, luxúria, tristeza, cada um tem o seu principal. Infelizmente tem gente que tem vários, né? E tem que batalhar contra todos eles, né? E aí, o que você passou aqui, Exato. Né? Controlar a sede por riqueza. Então, a finalidade é o quê? Não é riqueza só material, né? É riqueza como uma forma geral, né? Porque veja, quando você fala aí, eu coloquei aí no papel, aí vocês viram, eu coloquei, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, né? Em latim está debitorius, né? Debitorius. Então, por que a questão de dívida? A questão da dívida foi tirada da oração principal por 2 motivos. O primeiro é que erroneamente se associou dívida com mercantilismo, porque os portugueses eram mercantilistas e estavam atrás do ouro. Não tem nada a ver. O português foi para o Brasil para missão de evangelizar. O ouro foi descoberto muitos séculos depois. Então, o pau-brasil era para pagar a viagem. O objetivo dali era missionário, era descobrir uma nova terra e evangelizar. Então, quando você usa dívida, não é a sua dívida monetária que você deve à pessoa. Quando, vamos dizer, eu ofendi você, quando eu ofendo você, eu estou em dívida com você. Eu preciso reparar. Eu não preciso reparar monetariamente. Eu preciso reparar através de uma atitude. Vamos dizer, vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos colocar isso em pratos limpos. Né? Pratos limpos. Isso é você perdoar uma dívida. Né? Ou até, Diogo, por exemplo, Diogo fez um favor para mim, eu vou lá e faço um favor para ele. Né? Isso é uma troca. A questão de dívida não é só a questão monetária, é o tempo que você dedica àquela pessoa. De você ir lá dizer, como é que você está? Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Então, algo que foi mudado para a ofensa. A ofensa não é totalmente perdoada, porque a ofensa ela fica ali marcada em você. Você sentiu aquela dor. Mas a dívida ela pode ser perdoada. Você pode perdoar o que aquela pessoa, o ato de ela lhe ofender, você pode perdoar. Não é isso?
E aí tem o dom do conselho, né? É o dom do conselho que a gente tem. A questão da riqueza, é controlar a sede por riqueza. Isso. Então, vamos lá, você se afastou de Deus, né? Se afastou através da soberba, se afastou dos irmãos através da inveja, se afastou de si mesmo pela ira, né? Através da tristeza, você se afastou da graça de Deus, né? Agora vem a questão da avareza. Poxa, eu não tenho mais felicidade no irmão, em Deus e em mais nada, então vou me apegar a bens materiais, né? A mim mesmo. Vou correr para o mundo, vou adquirir posse e riqueza. Você passa a adquirir posse e riqueza porque você não tem um bem interior. A questão da riqueza aí é a questão da riqueza interior. É o tesouro da igreja, é o tesouro que a igreja oferece às pessoas. Sim. E quem fala e quem se encaixa perfeitamente nisso é Santo Agostinho. Eu tava vendo o Aí filme você dele vê a ontem. história dele, você Linda já história. tudo isso que ele falou resumido Ele em um resume a história de santo Santo Agostinho. que se santificou apesar de ter passado por todas as provações do mundo. Né? Exato. E ele veio na época linda perfeita. a também. história. Foi cair na luxúria, foi cair na Tudo. Em riqueza. tudo que ele tudo errado. poderia, Porque ele estava buscando no mundo algo que sentia falta dentro dele. Isso. Então, Quando aí- ele encontrou a Deus e se tornou santo. Aí a questão de perdoar as dívidas, você acaba causando dívida, você acaba explorando pessoas, você acaba não pagando o que você deveria pagar ao seu funcionário, você acaba enriquecendo ilicitamente. Então essa vem a questão do dom do conselho. O conselho do quê? Você se poder entender o que é o bem material e o que é o bem espiritual. Você trocar, né, essa orientação do mundo para Deus, né? Para combater o quê? A avareza. Né? E na próxima, olha lá, e não nos deixeis cair em tentação. Então lá, Deus não prometeu que seria fácil. Então tudo está se convergindo de novo para a cruz. Ele gosta de ver-nos lutar, porque quem não luta por nada, não ama nada, tá escrito aí, amado. Não ama nada. Então assim, não existe amor sem luta, né? Não tem como, de novo, não existe amor sem conhecimento, não existe amor sem luta, né? Sem você gastar as suas forças a isso, né? Mas Deus quer que o amemos. Portanto, existe a luta contra a tentação, né? Então, a gente vai ser tentado o tempo inteiro. A gente tem o pecado original, então a gente vai ser tentado. Não adianta, né? Então, o que a gente pede? E não nos deixeis cair nessa tentação. A tentação vai existir, mas a gente tem que ser forte o suficiente para não cair nela, não pecar. E se pecarmos, e o que a gente faz, a gente vai para a confissão. A igreja tem um sacramento importantíssimo para nos ajudar, né, a nos confessar. E essa confissão, às vezes as pessoas ficam achando De comer, Não. né? A gula, aí a questão é a seguinte: você se rebaixou nessa escada toda, chegou na avareza, né, que você está indo atrás de bens, agora você rejeita até os bens. Sim. Agora eu vou atrás do meu prazer sensorial. Então é qualquer gula o seguinte: é celular, é você ficar no computador, televisão, é você ir atrás de prazeres sensuais, né? Isso. Tipo assim, Sensorial. vou jogar futebol com os amigos. Você vai se rebaixando na escala. Veja, você queria ser igual a Deus. Agora você está parecido quase com um animal. Né? Isso aí. Então, se você não tem um entendimento, que é o entendimento, eu vi uma analogia muito boa. O seu olho é a sabedoria. Uhum. O colírio é o entendimento. Isso. É o que vai limpar o seu olho. Se você não tem essa limpeza aí, você vai cair na tentação da gula. Então, o que vai lhe evitar cair, não deixar de cair É o na mal do tentação, é mundo você hoje, é a pedir o gula. dom da inteligência. Luxúria e gula. É o dom da inteligência. Você entender que você tem que ter fome pela palavra de Deus. Aí é a questão. Não só de pão viverá o homem, Isso. mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então você tem que buscar Isso aí. ler as escrituras, Perfeito. rezar. Então você não vai cair na questão da gula. Você vai conseguir fazer, no caso, como é que se fala? Você não come, é abstinência. Abstinência. Jejum, né? Jejum. Você vai Jejum. conseguir jejuar para combater esse mal. Jejum é muito importante, inclusive. A gente vai falar também em outras aulas. Mas livrai-nos do mal. Então, para completar esse sétimo pedido, né? Então, antes de tudo, livrai-nos do maligno. Porque Satanás não tem outra coisa que fazer Isso. do que alimentar essa tentação, né? Porque ele caiu toda a escada. Agora Ele quer todo que você mundo esteja esperando. junto com ele. É, Ele quer companhia. Né? Ele não gosta de ficar sozinho, não.
Aí somos nós que descansamos e, às vezes, nos esquecemos de Deus. O diabo, porém, não se esquece nunca de Deus. Ele nunca vai se esquecer. Ele tem uma raiva imensa, uma ira imensa a Deus. Né? Então ele está o tempo inteiro, o foco dele está Deus. E como? Tentando nos destruir. É o tempo inteiro. Que é que ele nos ama. Ele não consegue destruir a Deus, mas ele consegue destruir quem ama. E foi o que ele tentou fazer a com produção Maria. de Deus, a produção mais perfeita de Deus. E foi o que ele tentou fazer com Maria, né? Fazer com Maria, e por isso que o texto é tão importante. Isso. Por isso, porque ele tem. Como Maria não se rendeu, como Maria foi, né? Ela vai Mas proteger. você vê o que Então, aconteceu com Jesus também? O ódio que ele tem dela até hoje é em Ela é cima cheia de do... graça, então Por ele isso que o vai texto odiar é ela super plenamente. importante. Não, Resolve essa o homem é super- tão inteligente, quer dizer, esse anjo, ele é tão inteligente que ele tentou o próprio Jesus. Não é? Exatamente, 40 dias no Também. deserto. Né? E a frase Se mais ele quis importante... enganar Jesus, ele não vai enganar a gente. Pô, Imagina. a frase mais importante dessa nossa aula hoje, né? A nossa única missão é ir para o céu. Essa é a única missão nossa. A gente foi colocado aqui, não foi para sofrer, não foi para isso, para aquilo. A nossa missão aqui é ir para o céu. Então Deus nos Peregrino, deu né? Somos tudo. peregrinos. Peregrino. Então isso que o Padre Francisco, o Papa Francisco colocou como peregrinos foi espetacular. Tinha várias críticas e tudo mais, são críticas mundanas. Mas o que ele colocou ali, Deus colocou na cabeça dele. Nós somos peregrinos. A gente está aqui para caminhar para o céu. Isso aqui só existe para a gente chegar no céu, só. Então a gente não tem que se amarrar a nada daqui. Nada. Então, essa última frase, para mim, é a principal da aula. Né? A nossa única missão é ir para o céu. Livrar do mal. E com isso, a gente vai carregar nossas cruzes, vai fazer o que for possível para chegar no céu. E aí, o que ele colocou aqui na lista, que também é bem interessante e complementa bem, que é libertação dos prazeres da carne. Então, o mundo está aqui para nos dar prazer. Né? Hoje, a nossa humanidade, então, está voltada totalmente para o prazer. Prazer mudando, a luxúria, né? Que está aqui, ó, o mal, a E luxúria. com a internet, pior ainda. Então, A internet só facilita, né? A internet foi criada... Tem gente que diz que a internet foi criada pelo diabo, né? Não, as pessoas vão fazer o uso da ferramenta boa para fazer mal de qualquer forma, né? Ela só facilita. E com o dom, aí vem esse dom espetacular, a sabedoria. A sabedoria. E aí, de novo, complemento o que eu disse no início algumas vezes. Só amamos aquilo que conhecemos. Então, a sabedoria é importante. E cada um vai ter um nível de sabedoria. A gente não pode achar que um cara que tem QI 200 vai ter o mesmo nível de sabedoria do que uma pessoa, às vezes humilde. É um monge, né? E... Exatamente, exatamente. Só complementando o que o Diogo falou. Caindo nessa escada toda, né, a penúltima foi a gula. Então, a gula a gente perdeu a noção, por exemplo, a gente come para viver. Então, a gente está comendo pelo prazer. Então, a gente se desviou da natureza, não é isso? Até um animal come para sobreviver, ou seja, a gente se rebaixou abaixo de um animal. Sim. No pecado da luxúria, o que acontece? A gente se entregou totalmente ao demônio. A partir de agora, você pertence a ele. Ele é seu. Você está totalmente afastado de Deus. Então, veja só. O que aconteceu com Salomão? Salomão foi o rei mais, né, rico e sábio. Veja, ele perdeu a sabedoria dele ao fazer o quê? A se entregar à luxúria. Então, por essa brecha, Satanás entrou no reino dele e o reino dele foi destruído. Por essa brecha. Por quê? Casou-se com várias mulheres, o que aconteceu? Cada mulher daquela tinha uma religião estrangeira. Então ele trouxe ideias estrangeiras para dentro do reino dele. Ele deixou de ser governado pela sabedoria e começou a ser governado pela carne. Não é isso? Isso aí. Então ele perdeu o controle de si mesmo. Sabedoria significa saborear, sapere, né? Então você está saboreando. O que é que você quer saborear? Você pode saborear a palavra de Deus, ou você pode saborear a sua carne. Isso aí. No final, essa vai ser a escolha que você vai fazer. Né? No final da sua vida. Então, assim, o último slide que eu coloquei aqui, essa é a oração perfeita. Né? É uma oração que pedimos a Deus as coisas necessárias para a nossa santidade e salvação. Né? E também uma oportunidade de meditar sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, assim, a gente termina a aula hoje com essa ideia de que
a oração muito importante que complementa essa oração perfeita, que é a Ave Maria. Então, vamos terminar nossa aula hoje com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Plenamente. Agora, eu acho que eu coloquei aqui no próximo slide. Isso, aqui. A oração no Evangelho de Mateus. Olha como que ela está. Portanto, orai assim. Pai nosso que estais nos céus, seja santificado o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Deixeis. Aqui está a prova. Deixeis com S. Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha o mal com L aí também. Então essa aqui corrige os erros de português da outra. Eu usei a versão da Bíblia de Jerusalém. Então assim, alguma coisa se mudou na versão da liturgia? Não se mudou. Só ficou mais fácil das pessoas recitarem, né, e entenderem. Mas tudo, não é nem a essência, está tudo na nossa oração. Né? Só foi colocado de uma forma diferente e que, assim, outro detalhe, quando a gente traduz Pai Nosso, na verdade, no original, em aramaico, ele não fala Pai, ele fala Papai Nosso. Então, assim, é um carinho especial. Então, é uma oração de intimidade, né? Então, às vezes a gente perde no português. Então, fala ele pai vai para rezar sozinho no seu quarto, né? Então é uma oração mais íntima, não é? Exato. Claro, você professa publicamente na igreja, mas é uma oração que você tem que praticar sempre em casa. Isso. E aí você fala papai, você tem esse carinho especial, né? Então, você não fala simplesmente pai, né? Você fala papai. A gente, no português, acho que em todas as línguas a gente acaba perdendo um pouquinho. E tem outra versão que é no Evangelho de Lucas, né? Então, lendo toda a parte lá que fala da oração. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Então, essa é a versão de Lucas. Então, de novo, como são evangelistas, eles estavam fazendo o evangelho para certas comunidades. Então, eles olhavam para aquela comunidade e passavam da forma que aquela comunidade entendia melhor. Então, por mais que a gente veja língua, cultura, então, por mais que a gente veja uma diferença, de novo, tudo está ali na nossa oração, né? De Lucas não tem, mas não livrarem do mal, e livrarem do mal, não tem essa parte. A gente não sabe o porquê que ele não colocou, mas como a de Mateus ou Marcos? Mateus, né? É mais completa, a gente acaba usando a versão mais completa, né? Vamos lá. Então, olha lá. Aí eu já vou falar do original em aramaico, né? Então, pai é a tradução da palavra aramaica Abba. O aramaico era a língua que os judeus falavam. Então, assim, é uma língua que, se vocês viram um filme, né, Paixão de Cristo, eles colocam todo ele em aramaico, né? Então, ali eles estão falando em aramaico. É uma língua que morreu, de certa forma, mas todo mundo sabe como que ela soa. Eles conseguiram manter, diferente do latim. O latim ela é uma língua morta que ninguém mais fala no dia a dia, mas você tem até sotaques diferentes para falar latim. Já o aramaico não. O aramaico sobreviveu, né, de alguma forma. E aí, ó, o significado real dessa palavra é papai. Então a gente, por algum motivo, não sei, algum detalhe, acabaram ficando só como pai, né? Mas é essa oração de intimidade. Então, ó, eu coloquei como trata-se depois da palavra que a criança usa quando chama o próprio pai, né? Então, normalmente as crianças chamam de papai, né? Depois que a gente vai ficando adulto, que a gente acaba chamando de pai, perde esse tanto que ele fala que essa intimidade. Né? Isso. Aí, acho que até eu coloquei... Não, eu até pensei nisso aí. A gente tem que agir como criança. Quando a gente está perante a Deus,
A gente tem que agir como criança. Como que é agir como criança? É ter esse coração aberto, ter a verdade, né? Não agir de forma maliciosa ou com mentiras. A gente tem que abrir o nosso coração a Deus como criança, né? Como criança. Só interrompendo, eu não sei se alguém é do, assim, né? Lembra desse tempo que o Padre Marcelo falava pelo rádio? Sim, E ele dizia minha mãe muito, ouvia todo dia. e pronto, ele dizia muito isso, essa reflexão, porque no final ele fazia uma oração e fazia: fechem os olhos e tentem entrar, né, num jardim com flores, como criança, né? E ele fazia toda essa meditação no final O Padre Marcelo é ótimo, assim, como eu ouvia, minha mãe ouvia todos os dias no rádio, então eu chegava do colégio, a minha lembrança é ouvir o Padre Marcelo falando. E é ótimo para trazer isso, trazer esses tipos de reflexões. Né? Às vezes ele se empolga um pouquinho, né? Mas isso é bom também, ele traz uma coisa boa. E você vê que em todas as orações que ele faz, você olha para a postura dele, você olha para... Dá para ver nele a concentração, o carinho que ele tem naquilo. Né? Então ele faz com carinho, ele faz com amor, ele faz com intenção. Né? O Padre Marcelo é um ótimo exemplo de uma pessoa tradismática, que a gente fala, né? Um tradicional de alguma forma, mas ele tem esse carisma, o carisma, né? Beleza. Então esse aí é o original em aramaico. Tá, agora eu vou explicar como eu fiz, não sei quem assistiu da Ave Maria, eu pensei em fazer da mesma forma para o Pai Nosso. Então eu vou explicar cada pedacinho, o porquê, né, que Deus nos ensinou dessa forma. Então, esse pedaço, Pai Nosso que está aí nos céus. De novo, eu coloquei como Papai Nosso, não é somente Papai Meu. Né? Numa língua africana, o Kirundi fala no Burundi. Foi traduzido assim, Pai de todos nós. Então, assim, deixar claro que Ele não é nosso Pai. Somente você está falando com Ele, nós. A gente está pensando no público como um todo. Né? Vocês acham que Deus está presente no inferno ou não? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que ele olha ali. Mas veja só, a presença dele no inferno é a mesma presença dele no céu? Ou é diferente? Eu acho que é tudo igual. Bom. E aí? Não é. A presença de Deus no inferno é em forma de justiça. Ele está lá, é a justiça dele. Como ele age. A presença física dele está no céu, na glória. Um complemento sobre o inferno. A presença dele na terra, falta de Deus. na terra é igreja. A falta de Deus. A presença dele aqui dentro da nossa igreja física é a Eucaristia. Ali sim, ele está no corpo completo. A Eucaristia é completo. Sim. Então, assim, a gente tem muita honra de poder receber o nosso Criador diretamente no nosso corpo. Então, a gente tem que viver realmente agradecendo, que é um presente que a gente recebe que é inestimável. É ganhar na loteria, literalmente. Né? Sim. Mas se ele é onipresente, ele tem que estar em todos os lugares. Está em todos os lugares de formas diferentes. Por exemplo, eu tomo um copo d'água, eu estou tomando a água. Mas a água está presente na atmosfera. Eu não posso tomar essa água. Essa água Eu posso receber Jesus na Eucaristia, mas posso orar para Jesus no meu quarto. São formas de presença. Eu posso falar com a senhora aqui, eu posso falar por WhatsApp. Então existem níveis de presença. Entendeu? É a mesma coisa. Por isso que são céus. São graduações diferentes de presença. Existe um livro que é muito conhecido, que é a Divina Comédia, que o Dante, em 1300 e alguma coisinha, ele deixa claro isso. Ele divide o céu em vários níveis. Então você tem a glória máxima de você estar no círculo, vamos chamar de círculo 1, que é grudado a Deus. Tem um círculo 2, tem um círculo 3, 4, se eu não me engano são 9 círculos. 9 ou 10, agora eu não me lembro direitinho. Tem um motivo para isso. No inferno a mesma coisa, só que é o contrário, né? Você está mais afastado de Lúcifer e você vai estar mais próximo. Quem Lúcifer, por exemplo, está grudado? Judas, ele está mastigando Judas. Na visão do Dante, ele está mastigando o tempo inteiro pela eternidade Judas. Né? Então ele está ali no círculo 1 do inferno. E pessoas que cometeram pecados capitais, mortais, mas menos graves, estão no círculo 10, estão mais afastados de Lúcifer. Então, essa ideia é absurdamente completa e que as pessoas foram perdendo com o tempo. Por quê? Virou uma literatura quase impossível de ler. Hoje, se você pega a Divina Comédia como ela foi escrita, pouquíssimas pessoas entendem, né? Porque a gente perdeu, infelizmente, essa educação. Mas há níveis.
A ideia ainda está lá. A ideia ainda está lá. Eu vi um vídeo que um padre, eu não lembro qual foi, que ele faz tudo para você ir para o inferno, mas ele mesmo não está lá. Sim. Ele não quer estar lá, né? Ele não foi queria, mas ele está. né? Porque tem uma parte da Bíblia que deixa bem claro. Ele foi lançado ao inferno. Lúcifer foi lançado. Então teve a grande batalha no céu de São Miguel, né? Exatamente essa guerra que foi 1/3 dos anjos decaíram. Mas isso Junto não com aconteceria Lúcifer. depois do Armagedon? Não. Na verdade, o Armagedon, ele vai fazer... Deus vai vir, né, no fim dos tempos. Ele não vai vir como para batalhar com Lúcifer, não. Ele vai vir para trazer a justiça plena. Que é, naquele momento, ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, ele vai... Você já teve, quando a gente a gente morre, a gente tem o nosso julgamento pessoal. A gente tem um julgamento com Deus. Mas, no fim dos tempos, ele vai ter um julgamento Geral. completo. E ali você vai entender, por exemplo, onde... Vamos supor, o seu bisavô. Por que seu bisavô está onde está? Você vai entender tudo. Você vai entender como que a justiça de Deus é perfeita. Isso no Armagedon. O que a gente chama Armagedon, o fim dos tempos. Mas o inferno continuará lá e sempre estará lá também infinitamente. Porque as pessoas escolhem estar no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não chega e fala assim, você vai para o inferno. O julgamento é esse. Você escolheu estar no inferno. Deus é livre. Dá toda oportunidade. Assim, quantas vezes Deus te perdoou? 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Não é 70 vezes 7, 490 vezes. Não é isso. É uma coisa que eles tinham na cabeça, é o infinito. Ele está ali para te perdoar até o teu último suspiro. Depois que você deu o teu último suspiro, ali fechou e você não pode fazer mais nada. Mas até então, você pode se arrepender. Tem histórias de santos que depois contaram, que tiveram visões de pessoas que no último suspiro mesmo se arrependeram e estão no céu. Por isso a importância da confissão. né? É Porque difícil. sabemos o dia que nascemos, mas não sabemos Quando quando morreremos, a gente não sabe. Então, a quando confissão. Não Então, sabemos. mas eu achava que o Armagedon fosse a grande batalha que ia ter no céu, onde o dragão ia ser pedido original e ia ser jogado no céu. Já houve, e 1/3 do céu, dos anjos, né? Porque naquela época só existiam Bom, os demônios anjos são no céu. anjos, né? Decaídos. São. Inclusive, em todos os lugares, se chama os demônios de anjos, porque eles são anjos. Não deixaram de ser anjos, só que escolheram... né? A gente É um anjo mal, né? é um anjo mal, mas a palavra anjo é mensageiro. Né? Então, assim, ele é mensageiro, infelizmente, da coisa ruim, né? Infelizmente, eles escolheram isso. E eles tinham muito mais conhecimento que a gente. E mesmo assim escolheram, ou seja, Adão eles tinha merecem dons mesmo naturais e aí se estar lá. Né? Exatamente. Ó, e aí vamos lá. Aí a gente entra nos 7 pedidos, que tem muito a ver com a folhinha que eu distribuí. Vocês olham aqui. Depois, quem não tiver, tá aqui.